Fala, advogado visionário, tudo bem com você? Hoje, em mais um episódio do podcast do Dr. Falcão, vamos falar de um assunto super quente, que são as violações éticas do advogado e suas consequências para a carreira. E aí, doutor, tudo bem com você? Tudo ótimo, um assunto muito interessante e geralmente negligenciado, as pessoas não querem discutir esse tema, mas na minha opinião é um tema bem importante para a construção de uma carreira de sucesso. Maravilha, doutor. Iniciando, como que as consequências disciplinares de uma violação ética podem afetar a carreira de um advogado a longo prazo? Tema muito importante para, sobretudo para aqueles que estão no início da carreira, compreender que a postura do advogado nesse campo da moral, nesse campo da observação das regras, é um distintivo muito importante para o longo prazo. Quando se fala em ética, há quem defenda a tese de que a ética não se mistura com a legalidade de maneira integral, que é apenas uma área cinzenta de intersecção, uma parte que pro lado de cá é puramente ética e outra parte pro lado de lá é puramente legal. E ali no meio existe um conjunto de normas que são ao mesmo tempo éticas e morais. Esta é uma ideia, uma concepção a qual eu não me filio. Eu me filio numa outra concepção que diz que tudo que é ética está envolvido na legalidade. A legalidade contém uma parte, a maior parte da ética, quase a ética toda, certo? Muita coisa que não é ético pode ser legal. Porém, tudo que é ilegal é antiético. Ou seja, a legalidade contém a ética. Então, quando você viola uma norma de legalidade, necessariamente você violou uma norma ética. Se você pegar o Código de Ética e Disciplina da OAB, você vai ver que a punição por violação do Código de Ética ela é uma punição específica, né? Determinados artigos da lei que dizem que a violação ética gera censura, somente censura, do ponto de vista ético. Porém, no meu sentido, toda vez que o advogado viola a norma legal, ele também violou a norma ética. Sendo que muitas vezes ele violou a norma ética sem violar uma norma legal específica. Então, eu entendo que a ética é um pressuposto de um comportamento de legalidade. Se você não está tendo um comportamento ético, necessariamente você não está na legalidade. E isso, para mim, é um diferencial muito grande. Eu sei que eu estou fazendo é apenas uma violação ética, não fere a legalidade, fere. Em algum aspecto vai ferir a legalidade. E isso vai ter uma consequência muito grande para o advogado. Por quê? Porque trata-se de construção, que é uma construção a longo prazo, de um conceito muito, muito importante que chama-se reputação. E a reputação, ela é excludente, absoluta. Ou seja, você tem ou não tem. Quando você tem reputação, é um tesouro. Quando você perde, para recuperar, é muito difícil. Muitas vezes você perde a reputação mais pela violação ética do que pela violação legal. O nível de suportabilidade das pessoas. Eu entendo que é mais rígido quando se trata de aferir a ética do que aferir apenas a legalidade. Às vezes você viola uma coisa que é do ponto de vista puramente legal e é facilmente ser perdoado. Porém, dependendo da norma ética que você violou, talvez você nunca mais seja perdoado. Então, se você viola uma norma ética que trata, por exemplo, da confiança absoluta na sua pessoa, na sua integridade, após violada, para ser reconstruída, há um longo caminho e muitas vezes obstáculos intransponíveis. Então, esse conceito de ética é um conceito basilar para a obtenção e consolidação
de uma reputação de sucesso profissional. Eu tenho acompanhado, eu suscitei esse tema, porque além da importância dele em si, alguns episódios que eu pude presenciar, que para mim assim, são aterradores, praticados por advogados novos, neófitos, e que com certeza o fizeram. Aqui tem a questão do sigilo e também do fato de ser antiético você ficar falando mal de outro profissional. Mas eu não estou falando mal do profissional, eu estou fazendo alerta aos profissionais. Sabe, o objetivo aqui do nosso podcast é exatamente esse, é fazer uma discussão, um debate, em que a gente promova alguns insights, alguns alertas para os advogados novos, que é o nosso público que eu quero atingir. Nós queremos atingir esse público, advogados que estão no início de carreira, com determinados insights e determinadas orientações que podem ser úteis para o resto da vida. Eu, por exemplo, e aconteceu, eu tenho conhecimento que foi num processo envolvendo a gente, uma advogada praticou um ato impensado, difícil de recuperar no futuro para a carreira dela, sabe? Então, uma transgressão ética muito grave, que eu acho que foi totalmente impensado para ela. Então, eu acho que esse peso, o cara diz assim, não está previsto no Código de Ética. O Código de Ética prevê censura. O que é censura? Vai receber uma advertência, não vai dar em nada. Porém, ali você está construindo a sua reputação. E se a pessoa for avaliar o conteúdo da censura e a razão da censura, talvez seja uma transgressão que vá ter uma consequência intransponível e irrecuperável. É por isso que é preciso ter uma lucidez e maturidade para compreender a importância das violações éticas para a construção da carreira. Sim, concordo. E como é que tu vê essa temática abordada nos bancos das faculdades, nas graduações de Direito? Esse é um problema grave também, porque não tem conhecimento de que isso seja debatido em profundidade e também com a importância devida. Eu acredito que há um excesso de peso na construção de um conhecimento legalista, ou seja, assim, de passar o máximo possível de conteudista, sem se ater a estas questões morais e éticas. Então, isto eu tenho acompanhado bastante. Nós temos no nosso escritório uma carteira muito grande de clientes e nós temos tido o contato com atitudes aterradoras, sabe? Verdadeiras atitudes assim, nós estamos sob ataque, predadores. A advocacia predatória. A advocacia predatória, antiética. Sim. Sabe? Absurdamente absurda, desculpa o pleonasmo, que para mim é sintomático que se trata de uma questão de formação de base. Então, a busca, estamos no mercado competitivo, sem dúvida, estamos no cada um buscando o seu espaço. Agora, esse espaço tem que ser construído com lucidez, porque pode ser um castelo de cartas que ao menor sopro sucumbirá ante a perda da reputação. Então, eu vejo com assim, uma atitude altamente estarrecedora o que determinados membros dessa geração nova têm cometido em termos de violações éticas. Sim. Nesse quesito aí que você falou de advocacia predatória, vem desde os pequenos escritórios até as grandes bancas que vêm cometendo essas violações éticas. Isso é preocupante demais. Acaba virando uma selva. Sim. Né? Então, não há necessidade de se chegar a esse nível de acirramento. Assim, quando eu era jovem, que eu comecei a minha advocacia, havia um acirramento. Mas havia muito mais um companheirismo. Sabe? Éramos colegas de profissão, não inimigos. Então, há um movimento brusco de violência
né, em busca de consecução de espaço de mercado a qualquer preço. Isso é uma violência ética. Sim, uma competitividade acirrada, que acaba infringindo a parte de respeito, né? Fingindo a parte ética do que está previsto no Código de Ética da Advocacia e também do que está previsto não só em relação à ética, mas a infrações disciplinares graves, né? Infrações disciplinares que são mais graves ainda. E isso tem acontecido com uma certa frequência, eu tenho observado a OAB. Nós mesmos já fizemos várias representações contra determinadas atitudes desse tipo. Por exemplo, um exemplo abstrato, porém real. Abstrato no sentido de que eu não vou declinar nomes e tal. Porém real. Há processos que nós trabalhamos 20 anos, 25 anos. Tem processos, nós temos processos que eu comecei a advogar em 1987, que eu ajuizei a ação em 1987. Aliás, em 97, desculpe a correção. Ajuizei a ação em 1997. 2007, 2017, 2027 fará 30 anos. E chega agora no final com precatório expedido, crédito consolidado, zero de trabalho para fazer, zero. É só para receber o dinheiro. Todo o trabalho, construção de tese, acompanhamento processual, debate processual, recurso, ida em Brasília, volta, discussão, cálculos, impugnação, tudo. O advogado chega e, de uma certa forma, não sei como, convence o cliente a assinar uma procuração para ele e um contrato para ele receber na boca do caixa. Sabe? Um trabalho que ele não fez, que ele fez zero de trabalho. Zero de trabalho. Sim. Não tem um segundo de trabalho em favor do cliente. É só para juntar a procuração para receber o dinheiro dos nossos honorários contratuais. Porque os honorários comerciais ele não consegue, mas os contratuais. Então ele vai lá e faz uma procuração dizendo que foi revogado meu mandato e junta o contrato para ele receber. Já teve advogado que fez isso. Então é o afã desesperado pela consecução de um benefício financeiro imediato e injustificado, injustificável. Então, um comportamento do mal. Uma das coisas que eu sempre me preocupei, eu tenho 5 filhos e 7 netos. E dia desse eu estava conversando com meu filho que mora em outro país, mora em Lisboa, e ele estava me falando, mas é porque quem age dessa forma leva uma vantagem. Eu disse, não, uma falsa vantagem, porque existe uma lei, existem leis universais, sabe? E a maneira assim que eu explico para os meus filhos sobre isso é utilizando uma certa analogia, que tem uma certa simplicidade, mas muita profundidade. Se você planta banana, você não vai colher abacaxi. Sim. Não tem como. É a lei da atração. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você planta o mal, você vai receber o mal. Não tem outra solução para você. Não é possível você plantar o mal e esperar receber o bem. Sabe? Então, uma pessoa que subtrai, eu vou ser bem bonzinho com essa definição, subtrai o valor do trabalho de 27 anos de um outro profissional, buscando apenas obter de zero de trabalho o benefício financeiro sem ter plantado, não pode receber, não pode colher no futuro. Ele vai devolver, não para mim, para o universo. Sabe? Então, são violações éticas e morais que vão além, alcançam um certo nível de espiritualidade, de relação com o universo, com Deus, com o bem, a noção de bem. Então, as pessoas que optam por esse tipo de comportamento, elas estão no caminho errado. E
com certeza, não por mim, nem serei eu, né? Eu entro com a representação na OAB para defender os interesses do nosso negócio, mas não com sensação de vingança, nada disso, apenas porque também a gente tem que ter uma resistência. Mas eu consigo dormir tranquilo e não vejo, talvez, os patrocinadores dessas atitudes consigam. Então, mas essa não foi a questão que eu quis vir trazer para debater aqui. Estou dando um exemplo apenas, a questão mesmo é a questão da formação. O nosso objetivo do nosso podcast é discutir com os nossos ouvintes e nossos espectadores aquilo que a gente se propõe a contribuir, que é dar orientações para os advogados novos sobre como construir uma carreira de sucesso. Como um novo advogado, que é o nosso público-alvo, os advogados que estão começando a carreira ou estão começando o seu negócio jurídico, estão saindo da faculdade, passaram na OAB agora, como construir uma carreira de sucesso. Este é o nosso podcast. E um dos pressupostos, um dos requisitos para você alcançar esse objetivo de construir uma carreira de sucesso dos pontos, pautar-se com ética e responsabilidade na construção da sua reputação. Você não pode prescindir deste critério que é de mão dupla, é objetivo e subjetivo. Sim. Objetivo no sentido de que o externo vai te avaliar. Ou seja, os que te circundam, os teus clientes, os teus colegas, os interlocutores, a sociedade, o conjunto de atores da própria justiça, do aparelho da justiça, tudo isso vai construindo a sua reputação. E aí, a depender desta reputação, você recebe um estigma e uma marca positiva ou negativa. E isso vai repercutir para você. E intimamente também, porque você vai construindo a sua própria autoimagem sobre aquilo que você faz. Então, a construção da autoimagem é muito impactante. Se você se acostuma com uma autoimagem negativa e você normaliza isso, faz parte do jogo, você está se nivelando por baixo, você está jogando a sua carreira no limbo. Então, essa contribuição desse debate de hoje sobre as violações éticas. E todas as vezes que você comete violações às normas, você comete violações éticas. Apesar de que nem sempre quando você comete violações éticas, você violou norma específica, objetiva. Então, esse é o conceito. Sim, existe um ditado popular que fala que quando a gente faz o mal de forma deliberada, ele volta 100 vezes. Então, de fato, não só material, mas espiritualmente. Acontece, a lei da ação da reação funciona. A lei da ação da reação, da atração. Se você joga coisa ruim, você vai receber coisa ruim, você não vai receber coisa boa. Isso. É como? É um fato aí que a gente tem que ficar atento e refletir e procurar praticar o que é correto no dia a dia da advocacia. Exatamente. Qual a importância da ética da advocacia e quais as principais falhas éticas que um advogado pode cometer durante sua carreira? A importância é basilar, é fundamental porque trata disso, da construção da reputação, que é um atributo muito grande. O advogado vive de reputação, construção de marca, ou seja, a imagem pessoal. O advogado tem que zelar pela construção da imagem pessoal dele, de defensor da justiça, promotor da justiça. E isso é um requisito muito grande para obter sucesso. Quais as principais falhas que o advogado... Isso. Sim, as principais falhas. Eu reputo como falhas mais graves, talvez uma das falhas mais graves, é a falta de lealdade com o cliente. Sabe? O que é isso, Luizinho? Falta de lealdade com o cliente. Quando você é contratado para defender alguém, é uma relação de confiança. Você o faz, o cliente te contrata baseado numa esperança. Essa palavra é muito poderosa. As pessoas não dimensionam isso, a esperança. Ele tem uma confiança e uma esperança, uma certa idealização de como será o seu comportamento. A nível de que você está se propondo a defendê-lo. Eu tenho dito isso em outras intervenções minhas,
que o advogado é o São Jorge, o Santo Guerreiro, em que o cidadão adquire a esperança de que vai participar de uma batalha sem estar sozinho, né? de ter alguém do seu lado para defendê-lo. E quando você viola isso, quando você quebra essa relação de confiança, seja por qualquer motivo, ou por negligência, displicência, ou por questão de moral mesmo, falta de ética, negociações equivocadas, interesseiras, ou outras coisas piores, essa é a principal violação na minha visão, no meu sentir, porque você quebrou essa relação de confiança, essa relação de esperança. É uma relação de esperança baseada na confiança. Então, no momento que você faz isso, você destruiu toda a idealização que o cliente fazia por você. E isso vai reverberar. Sim. Então, é uma questão muito importante. A outra questão, também acho que da mesma estatura, em termos de gravidade e importância, é a violação da legalidade. Sabe? O advogado, ele fez um juramento. E as pessoas dão importância para juramento. Esse negócio de juramento, essa coisa da velha guarda, antiguidade. Não é não. Você faz um juramento. Todos os dias você faz um juramento. Para você, para sua esposa, para seus filhos, para sua comunidade. Então, quando você quebra o juramento, é difícil recuperar. Você começa a perder credibilidade. O juramento é a placa da credibilidade. Eu sempre digo isso. Para você ter credibilidade, você tem que ter uma placa, ou seja, tem uma palavra. Entendeu? Juramento nesse sentido que eu estou falando, de você ter uma palavra confiável, as pessoas acreditam em você. Entendeu? Então, quando você quebra esse paradigma, aí fica muito difícil, realmente. Você manter uma construção de uma carreira de sucesso. Tá? Então, isso é um processo que leva tempo para você ter reconhecimento no mercado, e é um tijolinho em cima do tijolinho. Mas a base, a sedimentação disso tudo, a cimentação são esses. Esses são os fundamentos. Sim. Interessante. Eu reputo assim como uma violação ética problemática e grave a promessa do advogado de resultado. Por quê? Porque a gente está numa guerra, o processo é uma guerra, em que de um lado temos o advogado, de outro lado temos o promotor e o juiz, e aqui no meio do caminho pode acontecer muita coisa. E não tem como o advogado realmente prometer um resultado favorável ao seu cliente. Isso é um contrato de meio. O que você promete é isso. Você não promete o resultado, você promete o empenho. Sim. Né? Você promete o empenho, você promete o seu esforço máximo. E essa violação que é importante. Se você não tem um esforço máximo, se você não dá atenção, se você não... não tô nem aí, isso aí não me interessa. Entendeu? Então, essa quebra. Agora, prometer resultado é tão falso quanto. Né? E é um outro tipo de violação ética, porque aí induzir a pessoa em erro. Sim. Né? Na prática, falando português claro, é enganar a pessoa. Não tem como você prometer isso. Isso é como você procurar um médico doente e dizer o médico assim, eu vou te curar. O médico não vai te curar. Quem cura a pessoa é a própria pessoa e Deus. Sabe? O corpo da pessoa que reage, a energia que ela troca. Eu gosto muito da expressão do Cury, com o autor da vida. Existe o autor da vida, que é Deus. Entendeu? Então, como você se relaciona com ele e você defende a sua vida, isso é que vai te curar. O médico, ele vai te auxiliar. Ele não pode prometer para você que vai te curar. Sabe? Então, o paralelo é esse. O advogado, ele vai te auxiliar. Ele não pode prometer que ele vai resolver. E eu vejo, sim, que tem alguns oportunistas que fazem isso, né? Que induzem as pessoas a acreditar piamente numa solução que é impossível prometer e garantir. Porque há muitas variáveis que podem acontecer. Muitas variáveis que são incontroláveis, que não estão no controle da pessoa. Mudança de entendimento, mudança de composição de tribunal, nova legislação, novas teses,
Todos os dias surgem novas teses. E teses que chegam para alterar tudo dentro daquela linha de raciocínio, inaugurando novas linhas de raciocínio, mais inclusive coerentes e eficazes. E isso muda todo o jogo. Então não tem como você prever isso. É uma aleatoriedade absurda. Você não tem como assegurar um resultado. De fato. Podemos dizer que a pressão do mercado por resultados pode influenciar negativamente a conduta do advogado? Essa palavra resultado, você está falando de resultado financeiro, ou seja, aqueles caras que estão atrás do dinheiro de qualquer jeito. Então, existe uma parcela do mercado que tem essa fome de valores financeiros. Esse é um entendimento equivocado quando você coloca o resultado financeiro, a obtenção do dinheiro, como o fim. Não é essa a postura correta. O dinheiro, ele é o meio. Ele é uma consequência na realidade. Nem é o meio, ele é uma consequência. O fim da nossa atividade, ou de qualquer atividade econômica, o dinheiro é a consequência dessa atividade. A atividade econômica, qualquer que seja ela, na área jurídica ou qualquer outra área, pode ser resumida em 3 palavras: resolver um problema. Toda vez que você busca um bem, um serviço, o que você quer é resolver um problema. Então você tem que focar nessa entrega, resolver o problema do cliente. Por consequência, essa resolução vai gerar uma compensação financeira para você. Então você não tem que colocar em primeiro lugar a obtenção do dinheiro. Isso vai vir por consequência. E muitas vezes vem por consequência, não é nem naquela atividade específica, naquele contrato específico, naquela situação particular que você está resolvendo. Às vezes você resolve uma situação particular, e já aconteceu comigo isso inúmeras vezes. Você resolve uma situação particular em que você não ganha dinheiro. Aliás, você até perde dinheiro para resolver aquela situação particular. Aquela específica, a relação A. Porém, por outras circunstâncias adjacentes, inclusive de ponto de vista espiritual, você acaba obtendo um benefício futuro que vai gerar dinheiro para você. Sabe? Muitas vezes você você resolve um problema hoje que vai gerar receita para você depois, talvez até aparentemente desvinculada aquela fonte de receita daquilo que você fez naquela época, naquela relação específica. Vou dar um exemplo claro aqui. Durante um certo tempo da minha advocacia, eu advoguei pro bono, de graça, para a população carente, sem cobrar nada. Muito tempo, inclusive. Muita gente, inclusive. Eu não ganhei nada naquelas relações, do ponto de vista financeiro, ali, naquela hora. Mas eu ganhei experiência, ganhei reconhecimento, compreensão e afetividade, respeito. As pessoas passaram a gostar de mim. Ah, porque eu sou bonzinho? Não. Naturalmente gostar porque, sei lá, uma coisa que vem de não sei de onde, do universo, de Deus, eu não sei. E aí, um belo dia eu comecei a ganhar dinheiro com a advocacia. Então, o resultado financeiro não veio daquela atuação imediata, daquela situação ali. Veio de um conjunto de forças que estão ali latentes naquela... Forças econômicas, ganhar experiência, construir reputação, são forças econômicas. Sim. Construir um círculo
de relacionamento, porque eu vou dar um exemplo claro aqui. Um certo juiz chegou uma vez para mim e falou assim: Luiz, eu tenho um monte de processos meus que eu preciso de um curador lead. Eu digo: doutor, o senhor quer que eu vá ser curador, senhor? É até minha religião, mas eu não quero ser curador. É brincadeira, né? Então, porque a legislação exigia que o cidadão estava respondendo processo e não tinha advogado constituído, precisava de um curador lead. Advogado dativo. Dativo. Né? E aí o juiz chegou falando assim: eu estou com um monte de processo encalhado, eu já preciso de um advogado que trabalhe nesses processos. O senhor aceita? Eu digo: aceito. Ele falou: é pro bono. Naquela época não tinha previsão para remuneração do advogado ativo. Isso não tem importância, excelência, eu faço o serviço. Pode mandar os processos para mim. E ele mandou dezenas de processos para eu fazer aquilo. E eu fiz as defesas técnicas. Eu não fiz enrolação, só escrever um papel. Não, eu fiz a defesa técnica, como se fosse um advogado do cara mesmo. Quando eu encontrava um erro, eu apontava o erro, defendia até o tramo, fui no tribunal defender tudo, como um advogado faz, normal. Então eu defendi dezenas de processos, talvez até centenas de processos desses pro bono. E aí eu aprendi muito do direito material com isso. Sim. Do direito processual com isso. Estabeleci uma rede de network, esse juiz passou a me respeitar. Depois virou desembargador. Falava bem de mim para as pessoas: aquele advogado ali, tal, não sei o que, tal. Sim, nem queria nada de tal, só apenas em reconhecimento à minha postura e tal, não sei o que. Aí começou a construir uma reputação e tal. Aí, algumas vezes, em alguns casos desses, eu consegui ganhar. Eu consegui que o processo foi julgado favorável para nós. Entendeu? Criei teses que foram sufragadas pelo tribunal, mesmo sem ter nenhum tipo de vantagem econômica naquilo ali, ou de buscar alguma coisa para aquela pessoa que estava ali naquela situação, não pagar nada, que não tinha condição. Então disse assim: aquele advogado ali está defendendo o cidadão de graça e consegue ganhar processo no tribunal. Entendeu? Então isso não tem preço. Então, reforça essa minha tese, que às vezes você obtém determinados benefícios e o dinheiro é consequência futura. Então, quando você vincula muito apenas nessa questão econômico-financeira imediata, às vezes você está perdendo as grandes oportunidades. Basicamente isso. Sim. E a advocacia é muito de resultado. Quando você começa a ter resultado, teu nome começa a ficar Construção famoso. de reputação. Você fica famoso e vai atraindo olhares. E exatamente isso. Construção de reputação. Tanto de parceiros quanto de clientes. Exatamente isso. Deixa eu te perguntar. O advogado ele é confrontado com um dilema ético. O que ele poderia fazer em relação a isso? Assim, o agir dele. Converse consigo mesmo. E converse com Deus, peça orientação espiritual ao seu sacerdote e a sua família, a sua esposa. Não busque resolver tudo, carregar o piano sozinho. Discuta com seus parceiros de trabalho, se tiver outros advogados. É uma situação sempre que exige muito do ponto de vista emocional das pessoas. Mas o advogado tem que estar preparado para enfrentar esses dilemas, né? Eu não sou da área criminal. Eu sou civilista, é o que eu gosto. Mas eu já trabalhei na área penal, a maioria das vezes a pedido de amigos, família, um outro advogado amigo que pedia, mas defende. Eu fui por indicação também, já fui indicado por outras pessoas. Rapaz, pede para não, vai falar com o Luiz Henrique. Rapaz, eu não sou criminalista. Não, mas tal. Então, por exemplo, uma vez eu defendi um cidadão acusado de estupro. Eu defendi ele do começo até o final. No final, ele acabou sendo condenado
e acabou cumprindo a pena de 9 anos e tudo, e restou provado que ocorreu o fato, prova material, né, exames e tal. Mas eu defendi, mesmo assim. Eu respeito muito as pessoas os advogados profissionais que honrosa e brilhantemente e com muito denodo têm essa propensão a atuar na área criminal, porque esse dilema é ético. Será que é fácil transpor essa barreira de cumprir o seu mistério de advogado, de defender independentemente das suas opiniões pessoais, né? Então, assim, esse caso que eu defendi esse cidadão, para mim foi complicado, mas eu fiz tudo que eu podia para tentar provar que não era ele, apesar de que no final acabou sendo provado. Então, há dilemas éticos às vezes que você tem que vencer para exercer a advocacia. E faz parte do ônus da profissão, não é? Sim. E isso tem um conteúdo ético sim forte. Sim, sim. Pensando assim, você falou de advocacia criminal. Como os leigos, para os leigos, os bandidos não têm direito à defesa, mas para nós, que somos da área jurídica, a gente já sabe, né, que todos têm direito à defesa, independentemente do que fora feito. Exatamente isso. E é uma tarefa que faz parte do conceito. É princípio constitucional. Exatamente. E o advogado ele tem que superar essas questões, tem que estar preparado, muito bem preparado psicologicamente para compreender toda essa sistemática, esse embate de valores, né, internos e externos. Eu vejo também que dá certa parcela da sociedade que acaba crucificando os advogados que defendem, né, que atuam na nobre área criminal por desconhecimento mesmo. Por ignorância, sim. Ignorância, mas há esses ataques, né? Ainda mais hoje com essa profusão de perfis falsos em redes sociais. A própria imprensa atrapalha muito. A imprensa e mistura alho com os bugalhos, não conhece os conceitos. A espetacularização do processo. Busca também esse ganho fácil da espetacularização. Então, tudo isso é complicado, é complexo. De fato. Quando um líder de um escritório ele tem que lidar com uma situação dessa, como é que ele pode reagir perante os funcionários e colaboradores? De valores éticos? Isso. Olha, o líder, e eu coloco essa condicional com bastante propriedade, se ele realmente é o líder, ele vai liderar pelo exemplo. A postura ética é o melhor professor. Falar palavras ao vento. Falar pouca influência. Falar pouca eficácia. Falar não é suficiente. Você tem que pautar pelos atos. E ser a régua que vai ser utilizada para medir todos, inclusive ele mesmo. Se você cria um comportamento excludente em que a régua só vale para os outros e para você não, então a sua liderança é uma mentira. E você não é líder. Você parece ser. E liderança não tem como parecer, liderança tem que ser. Sim. Então, eu tenho, sim, a felicidade de no nosso escritório a gente tem uma equipe nota 1000. Essa equipe é uma equipe fantástica. E eu não estou aqui jogando luas de graça, não. Estou sendo apenas justo. Dificilmente a gente tem problemas. Então, a questão da liderança começa inclusive com a formação da equipe. Os critérios que você utiliza para montar a equipe, né? E para construir o espírito de equipe. O espírito de equipe é muito importante. Ou seja, as pessoas que participam da equipe precisam compreender que elas fazem parte de um time. Hoje o objetivo é um objetivo comum, único e exclusivo de todos, não apenas de um, só do líder, do dono do escritório, alguma coisa assim. Eu nem gosto dessa palavra, dono do escritório, não existe isso. O negócio é para todos, todos fazem parte, todos são donos do escritório.
Por quê? Porque estão ali jogando o mesmo jogo. Se você não consegue passar para a imagem da equipe, passar para a equipe essa imagem de que ela também é dona do negócio, então para ela o negócio não interessa. É apenas um local de onde ela retira dinheiro para pagar as contas no final do mês. Quando ela faz parte, quando ela assume que é uma equipe, que a equipe é a dona do negócio, que ela introjeta a visão de ser também um construtor do negócio, portanto um dos donos, é outro nível de comprometimento, de envolvimento, de capacidade de compreensão e de vestir a camisa, sabe? Se a pessoa veste a camisa, é outro game. Se ela vai para lá, é só fazer de conta, então aí você vai ter problemas éticos. Então, assim, quando você tem uma equipe, isso é ser liderança, é você conseguir criar esse nível de ambiente em que as pessoas... Eu acho muito lindo, assim. Às vezes você vai conversar com uma pessoa assim, ela não diz assim, quando esse espírito que eu estou falando existe, ela fala nós. Isso. Ela diz assim, nós daqui, por exemplo idiota assim, nós daqui da Globo, ou nós do SBT, certo? Ou nós da Henrique Teixeira, ou seja, ela se inclui, sabe? Como ela sendo partícipe da construção. Sim. Fala com orgulho de ser. E essa é a principal medida do comprometimento. Então, se você chega nesse nível de comprometimento, dificilmente você vai ter problemas éticos, porque a pessoa está vestindo a camisa. Sim, muito bom. Indo agora para a seara do cliente. Caso o cliente esteja sendo afetado por violações éticas do advogado e ele ou desconfia ou descubra, o que ele pode fazer numa situação dessa? Buscar o Tribunal de Ética da OAB. Eu acredito que o cliente sempre tem razão. Isso é uma máxima que a antiga da velha guarda, que a nova guarda não compreende. Não interessa. Mesmo que o cliente não tenha razão, o cliente sempre tem razão. Se você viola essa regra, fica muito difícil você construir um negócio. Quando o cliente procura você para reclamar, a sua postura é: você tem razão. Mesmo que ele não tenha razão. Tá? Então, essa é uma lição muito antiga. O cliente sempre tem razão. E aqueles que pautam o comportamento e a postura, utilizando esse critério, geralmente superam os obstáculos. Naquele momento, você pode ter uma certa animosidade, mas se você recua e diz: você tem razão, você consegue tocar para diante o relacionamento. Tá? Talvez assim, a pedra de toque mais importante do relacionamento com o cliente é reconhecer que o cliente tem razão. Tá? Então a gente tem tido muita experiência com essas situações complexas devido ao tamanho da nossa carteira, né, consequentemente a enorme diversidade de pessoas que nos buscam, né? Então isso, às vezes, há clientes que não compreendem a estrutura, o funcionamento da justiça, as razões da morosidade do processo, da complexidade que leva à morosidade, das limitações organizacionais da própria estrutura da justiça que leva à morosidade, da complexidade evolutiva, uma série de fatores que levam à morosidade, da solução, da entrega da prestação jurisdicional, é a principal causa, na minha visão, do descontentamento da sociedade com relação à justiça. Quando você fala assim para um cliente, a gente vai ter que entrar na justiça, cara, diz, é sofrimento. Quantos anos? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Então a morosidade, então as pessoas não compreendem. E isso gera uma angústia e um sofrimento para o cliente.
Ele é leigo, ele não tem compreensão, ele não tem necessidade, ele não tem estrutura, nem formação para compreender tudo isso que eu falei, complexidade, estrutura, não sei o que, nada. Então, quando ele vem reclamar, ele está com razão. Sabe? No mundo ideal, era para resolver em 1 ano o problema dele. Na cabeça dele, o processo está parado, né? O advogado não está fazendo nada. O processo sempre está parado, né? Porque ele não tem pé nem roda. Não tem como ele andar. Mas, nesse aspecto que ele fala, se o processo está parado, ele quer dizer que o processo não evolui, É isso. né, de fase. E às vezes está evoluindo de fase. Só que é essa demanda, né? São centenas de milhões de processos rodando. Recentemente, essa semana, eu vi um estudo aí de que cada ministro do STJ tem 150 mil processos para despachar. Coisa assim, 150, 170, uma coisa assim. Uhum. Então é uma enormidade. E aí, gera essa angústia de cliente, e o cliente está na razão dele. Na realidade, ele tem razão, porque demora mesmo. Quando ele está dizendo, demorando muito. Sabe? O que você vai dizer para ele? Não, você não tem razão não, está demorando, está sendo rápido. Não, você tem razão, realmente. O máximo que você tem de obrigação de fazer é tentar diminuir esse estresse dele. Dar a razão para ele e ficar do lado, mas nós estamos fazendo tudo que podemos para agilizar. Certo? Então, e às vezes também não é nem questão, por exemplo, nossa carteira. Não é nem questão do judiciário em si, da estrutura, da justiça, nada disso. Outros fatores. Então, por exemplo, a gente vai, entra com ação, demora 5, 10 anos, a gente ganha ação. Aí vai para pagar. No nosso nicho de mercado, o pagador é o Estado. O Estado é o réu, é o executado, é o condenado, é quem vai ressarcir. Essa é a nossa carteira. Nós mobilizamos ações contra o Estado. E aí, chegou no momento de pagar, mas o Estado demora para pagar. 5, 6, 7, 8 anos. No rito de precatório, fila de precatório, não sei o que, o processo continua. O processo já acabou. Sim. Agora está na fase de pagar. E aí a atribuição do Estado. Entendeu? Mas o cliente, para ele, é tudo aquilo ali é justiça. E está demorando. Então, o cliente sempre tem razão. Sabe? O cliente sempre tem razão. Então, eu acho que essa máxima aí deve ser o critério do comportamento. Se for e você tentar resolver de uma forma utilizando essa compreensão de que o cliente tem razão, vai diminuir muito a área de atrito e estresse. E você vai conseguir construir uma reputação melhor do ponto de vista ético. Perfeito, doutor. Obrigada pela sua participação aqui novamente. Sua explanação foi sensacional. É isso, esse tema é um tema que sempre eu gosto de falar porque, de uma certa forma, ele é um tema que está umbilicamente ligado a toda a construção da carreira. Sem ética, não há sucesso. Perfeito. Você é advogado visionário, obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos siga no Instagram, Dr. Falcão. Curta, compartilhe nosso canal aqui do YouTube e nos encontramos no próximo episódio.